Parece que nunca nos vimos, né? Olhos? Mas o que é isso? Não faço a mínima ideia. Tenta correr agora. Ai, meu Deus, eu tenho que fugir. Mas que velocidade é essa? O bicho vai me alcançar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, ele tá me alcançando. Ele tá batendo no kill. Ah, tira daqui. Não, 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 não. Eu vou pegar vocês. Corre! Vocês não vão fugir. Que tal uma corrida de jogadores no Ice Talk? 1, 2, 1, XX, bem com tava na liderança, mas perde o lugar para outra pessoa. E é claro, o Nicolas foi eliminado ao ser pego por um snare. E o Bacon Rare fica lá logo atrás. O Alexandre 1, 2, 4, 5, 6, 7 e tava na liderança, mas perde lugar para outras pessoas. Esqueci. No run. E o Brex literalmente assume a liderança. Não assume não. E o Enzo também não assume. E ele se joga pra trás. E o Vem, deixa eu dar replay. E o vencedor é o Enzo. No run, no chase until the sundown. E a corrida tá prestes a começar na largada. Todos os jogadores começam a se preparar. O Davi fica logo atrás. E todos são pênaltis. Sim. E o Davi pensa 2 vezes antes de ir. Acerta o lado. Mas o Enzo assume a liderança e pega ele de surpresa.
jogos de quem perdeu e quem venceu. E o Davi perdeu! E o Enzo assume a liderança. Literalmente o Enzo assume a liderança. Oh my god! E o Enzo ainda assume a liderança. Ele não perde o seu lugar. Será que ele vai continuar em pé? Que jogada! Parece que o Enzo ainda está em primeiro lugar. Mas todos pegam o mesmo jeito que ele faz as estratégias. E acaba quase ficando em último. Mas ele ainda está em liderança. Ele consegue chegar perto do final. E ele perde o lugar para o Bacon Hair. E o garoto azul, branco e preto consegue assumir a liderança. Quer dizer, o Prex 0001. Infelizmente engana os outros e eles são eliminados. Agora só falta 3 jogadores. Quem será eliminado? E quem venceu foi o Prex. E o verdadeiro vencedor foi ninguém! E todo mundo. E a corrida reinicia! O Davi chega logo atrás. E passa em cima do assalto. E a corrida começa. A corrida de jogadores do Roblox. Um perseguidor começa agora. Ele perde a liderança! E ele não consegue. Eu não consigo mais ver quem tá na liderança! O da BPS2, quer dizer, 343 passa logo na liderança e consegue ser pego pelo assalto! E ele é pego com sucesso! E todos os jogadores começam outra corrida para ver quem ganha! Então, quem será que vai ganhar? Essa é a corrida anual dos players contra o Whiteout. Quem será que vai vencer? Todos vão para o lado certo e os outros vão para o lado errado, erradamente.
Davi quase é pego por uma armadilha. O Davi, infelizmente, quase tropeça. Mas o Ice-Talk está chegando perto e o Davi foi eliminado! O time dos youtubers, infelizmente, é pego. E o último, que é em pé, infelizmente só tem uma jogada se ele perder. Empatou! Ou se ele ganhar, ele venceu! Essa corrida vai ter 6 rounds. No round 3, o Leandro, infelizmente, quase é pego. E também quase é pego por uma armadilha. E o Leandro consegue escapar com sucesso. Ou não, né? Ele quase tropeça no meio do caminho. E ele quase é eliminado com sucesso. E ele passa na linha de chegada. E isso desvai. Ele ganhou! E o Ice-Talk perdeu. Em toda rodada, quando alguém ganhar, o Ice-Talk perde. E todos começam a corrida com sucesso. A garotinha fica para trás por conta da sua velocidade de 140 km de distância, mas sim porque ela foi para a direção errada. E a corrida começa! Todos começam a escapar de um lado para o outro. E eles conseguem. E alguns conseguem ficar vivos no round 4. O Davi é enganado de surpresa e quase é jogado para trás. Ele olha para trás e perde velocidade e quase é pego pelo Ice-Talk. Todos vão pro lado errado com sucesso e o Davi é eliminado. O Prex assume a liderança. E o Ice-Talk não se machuca com os snares. E o Prex, por algum motivo, é eliminado com sucesso!
E a corrida começa. Todos os participantes chegam e até um Warden chega sem motivo nenhum. E que a corrida comece! E o Warden consegue se mexer de um jeito todo estranho e fica pra trás. E todos acertam o caminho e conseguem escapar. Todos usam a luz para se guiar. Enquanto isso, Davi quase é jogado para trás. Todo mundo consegue fugir com sucesso. Mas nesse round 5, que é o penúltimo round, quem será que vai ganhar? Quem passar da linha de chegada ou quem for o último a ficar em pé e passar da linha de chegada ganha. Todos conseguem deixar o Davi sobreviver nessa rodada. Mas na rodada final, será que ele vai conseguir zerar também? E ele é eliminado! E o Prex, como sempre, assume a liderança. Ele passa de todo o caminho e ninguém ganha. Ou ganha, né? Todos eles passam pelo Road Lotus e o Prex é eliminado. O Bacon Hair é a presa mais fácil para o Ice Talk. E ele fica bem próximo de perder. 2 são eliminados. Agora só faltam 3. Quer dizer, 2. Quem será que vai ganhar nessa corrida? O Ice Talk vai perder, que eu sei. Mas quem será que vai ganhar? O Leandro ou o Isaac? Os dois passaram no mesmo segundo. Então deu empate! E agora o Isaac Gamer vence! Outros jogadores se candidatam na corrida e todos chegam com sucesso. Dessa vez ninguém errou o caminho. Quem será que vai ganhar? E o Ice Talk acorda. Quem será que vai ganhar? A corrida começa! O Davi fica para trás, enquanto a Bacon Hair assume a liderança. E ele
vai ter mais? Será que o Davi vai ganhar na penúltima partida da corrida anual contra o Aistalk? Vamos ver esse resultado. Assume a liderança. Quer dizer, não assume nada. Não assume nada, ele fica pra trás. Ele fica próximo de perder pro Aistalk. Alguns jogadores voltam pra trás pra perder. Jogadores ficam na frente pra atrapalhar o Davi e ele perde! E a Bacon é a primeira na rodada! Será que ela vai continuar viva? Será que ela vai perder? Será que ela vai ser pega? E ela perdeu! Todos perderam! E essa é a rodada final. Esse é o final da corrida anual contra o Aistalk. Vamos ver qual é o resultado e ver quem que vai ganhar. Ele chega perto de algumas árvores e nota que tem algo errado com elas. E o Davi perdeu no final, então ele está automaticamente eliminado. Mas vai ter um round extra. O Bacon Hair assume a liderança, mas ele é pego de surpresa. Mas um jogador que está fantasiado de glitch é literalmente pego de surpresa pelo Aistalk. E o jogador de primeiro lugar é eliminado de primeira. E nesse round extra, vamos logo para a contagem regressiva e ver quem vai ganhar. Puxa a vinheta para o próximo round. E a corrida anual do Aistalk começa! E todos são eliminados! Que é isso? Vai ter outra rodada e ver se alguém vai ganhar pelo menos ou se todos vão perder de novo, que foi muito engraçado. E o Davi fica pra trás por algum motivo e ele passa. E que a corrida comece! E eles começam a correr em primeira pessoa. Quem será que vai ganhar? E a resposta é: ninguém sabe.
toda vez. E o Davi é eliminado. E o Zack Gamer é eliminado. A garota é eliminada. O Jerry, por algum motivo, continua vivo. Vai ter outra rodada. Vamos ver quem é que vai ganhar. Esse é o verdadeiro round final agora. E todos chegam na frente, nas suas posições. E que a corrida comece! A corrida anual começa agora. Todos são eliminados e só sobra alguns sobreviventes. Todos encontram o caminho certo. O Davi fica em quarto lugar, mas por algum motivo ele nunca ganha. E todos chegam. E esse tal de pileta vai ganhar a liderança? Não! Outra corrida. Eu acho que esse é a Stalk tá de hack só pra ganhar em todas as corridas. Ou seja, só de passar todos os jogadores, os players é eliminado, porque ninguém mexe com o Stalk. Ô, gente, peraí! Todos em suas posições! Que a corrida contra o Stalk começa! Todos começam a correr em primeira pessoa e 2 jogadores são pegos. 3. Consegue assumir a liderança. Vamos ver quem é que vai ganhar nessa rodada. Ela encontra o caminho certo e todos vão para o caminho errado de algum jeito. E o Stalk tá perdendo a corrida. Se algum desses jogadores ganhar, eles são eliminados. Quer dizer, o Stalk é eliminado. E essa é a rodada final do campeonato contra o Stalk. E a garota foi pega com sucesso. O Jerry é alcançado de surpresa. Todos conseguem vencer e o fantasiado de Glitch infelizmente perde. E todos eles estão eliminados. E no campeonato